Gostaria de que todos os palestrantes viessem aqui para a parte significativa de toda a sessão, que é a discussão e a participação da plateia. Eu já quero agradecer a todos que tiveram uma impecável obediência ao tempo de apresentação, alguns até com um pouco menos, o que é válido, saudável, para nos permitir agora que tenhamos praticamente 25 minutos para perguntas. E a participação da plateia, além de desejável, é prioritária. Então, alguém que queira fazer uma pergunta, por favor, levante a mão para obter um microfone. Eu peço que as pessoas que nos auxiliam deem o microfone na ordem de apresentação da necessidade de fazer pergunta. Bom dia, José Edson, Caruaru, Pernambuco. Em relação à pré-hipertensão, esse diagnóstico é do consultório. Aí nós deveremos fazer uma medição fora do consultório e esse paciente pode ter um nível menor do que 130/80. Daí ele é um normotenso. Então, foi mostrado aí que pacientes de alto risco, muito alto risco, nós podemos medicar, né? Claro que tratamento não farmacológico, imperativo. Mas aí nesse paciente, que é pré-hipertenso de consultório, alto risco, porém normotenso, de MAPA ou MRPA, eu devo tratar farmacologicamente? Essa é uma questão, e se me permitirem uma segunda, sobre o paciente hipertenso cuja pressão diastólica é muito baixa, qualquer tentativa de reduzir vai abaixo de 60, a diastólica. Então, quanto eu devo permitir a sistólica para uma diastólica acima de 60? Ou eu posso permitir menos de 60? Obrigado. São duas questões que abordam temas diferentes. Rapidamente, eu quero pedir, com o maior respeito a todos, que as perguntas sejam muito objetivas e as respostas igualmente, para que a gente dê oportunidade a tantos quantos já levantaram. Maria Tereza, você pode falar da questão da pré-hipertensão? Bom, em relação à pré-hipertensão, o cuidado no consultório é exatamente com uma resposta que não é aquela resposta que a gente teria para colocar esse indivíduo dentro dos níveis considerados de pré-hipertensão. Então, é importante saber se esse paciente está em tratamento ou não, né? Porque você viu que é uma das coisas primordiais, porque esse indivíduo também pode ser um hipertenso, que a gente chama de hipertenso mascarado, né? Então, em relação às medidas, elas nunca devem ser uma única medida. Você deve ter pelo menos um número maior de medidas. E, preferencialmente, você pode melhorar, né, a possibilidade desse indivíduo ser realmente, aquelas medidas serem a medida que você espera, com medidas fora do ambiente médico, medida fora do consultório, ou pela MAPA ou pela MRPA. Então, esses valores, assim como os valores de hipertensão, também eles têm que ser confirmados, preferencialmente com medidas fora do ambiente médico. Em relação à sua segunda pergunta, a diretriz europeia, de uma maneira pioneira, a abordou. Diante de um paciente que tem uma pressão sistólica acima da meta e uma pressão diastólica abaixo de 70, 60, como você comentou, nós temos dois problemas, mas ela comenta de uma maneira pioneira que você deve sim tentar reduzir a pressão do paciente, mesmo que a diastólica esteja abaixo da meta, tomando cuidado com insuficiência coronária e isquemia cerebral, caso ele tenha, é um agravante, você vai ter que cuidado. Mas deve sim tentar. Eu queria fazer um Eu só queria acrescentar aqui a primeira pergunta sua, que hoje nós temos valores de correspondência, por exemplo, pela MAPA, em relação aos valores equivalentes à pressão casual ou de consultório. Então, é possível, mesmo com menos valor, o valor menor de 24 horas de igual
os 130 por 80 já é alterado pela MAPA, a gente pode estabelecer essa correlação. Qual que é a segunda... Professor. Pede, por favor, para quem está com... Eu queria fazer um pequeno comentário aqui sobre a questão. Só lembrar, né, o estudo HOPE, boa parte de nós aqui teve a oportunidade de participar. No estudo HOPE, pacientes a partir de 55 anos, somente 47% eram hipertensos. Esses pacientes foram tratados à base do ramipril 10 mg por dia versus placebo e houve redução de desfecho cardiovascular em 4,5 anos de segmento. Então, se é um paciente que tem diabetes associado a outros fatores de risco ou que tem doença cardiovascular estabelecida, o HOPE mostrou claramente que não precisa ser hipertenso para tratar. Outro ponto, a doutora Tereza mostrou o estudo FAROL, e me chama a atenção um estudo de 3 anos de segmento, 1.000 pacientes que foram acompanhados por MAPA, inclusive, e os pacientes pré-hipertensos, outra vez, foi ramipril versus placebo, e os pacientes pré-hipertensos que se tornaram hipertensos nesse período tiveram maior chance de desenvolver doença cardiovascular, incluindo insuficiência cardíaca, fibrilação atrial e infarto do miocárdio. Tá? Então, esse paciente, se ele é de mais alto risco, eu acho que um antagonista do sistema renina-angiotensina-aldosterona pode ser bem-vindo. Próxima pergunta da plateia, por favor. Gustavo, Minas Gerais. Com relação ao paciente que tem um descenso noturno ausente, será que o uso da medicação, apesar do trial que foi mostrado na plateia, na apresentação, não fiz a pesquisa, não fiz a avaliação com relação ao paciente que tem um descenso noturno ausente, será que não valeria a pena esse tipo de paciente usar a medicação noturna, principalmente esse que tem meia-vida um pouco menor? Sim, a resposta é sim. Tá, então, o que acontece é que indiscriminadamente você não pode fazer. Porque como no passado todo mundo estava colocando remédio à noite. Né? Então, saía prescrevendo e hoje ainda muitos. A gente recebe que as pessoas tomam medicamento à noite. E o que acontece? Você precisa ter adesão. O Passarelli mostrou um caso aí grave que a paciente não tinha adesão, mesmo recebendo. Essa paciente ela recebia um comprimido de terapia tripla fixa da sessão e não tomava. Então, assim, sim, então o que fica de recado? É uma opção terapêutica. Então, esse paciente que não faz descenso, claro que você está autorizado a fazer e tentar gerar o descenso noturno dele. Próximo da plateia, por favor. Alô, Alexandre Ferreira Blumenau. Qual é o esquema antipertensivo que provoca menos disfunção erétil? É uma pergunta de consultório, a gente vê muito isso. E se o uso crônico, a longo prazo, de tadalafila, 5 miligramas, tem efeito benéfico ou maléfico? Alguém quer comentar isso? Bom, na realidade, hoje, nas doses que se usam os medicamentos e o perfil dos medicamentos, alguns até melhoram a performance erétil, como, por exemplo, alguns bloqueadores de receptores da angiotensina, que há evidência de que melhoram a função. Então, esse eu acho que não é mais um problema da medicação e do perfil terapêutico antihipertensivo desse momento. Então, acho que a gente pode ver isso de uma maneira muito mais tranquila em relação ao tratamento. Próximo. Professor, só fazer um comentário. Você falou em dar tadalafila no sentido de prevenir? Não, eu acho que não tem nenhuma indicação para... a não ser para aqueles perfis de alterações prostáticas e coisa onde a tadalafila funciona. Próximo. Não, só para comentar, em 2013 nós fizemos uma análise na sessão a respeito, usando o IEF, né? International Index for Erectile Function, 83% dos pacientes tinham algum grau de disfunção erétil. Muitos não quiseram nem responder o questionário. Então, assim, não existe uma medicação específica para você dar. Você tem que entender que todos são potencialmente impactantes na disfunção erétil. Primeiro na fila, metildopa, tá? Então, esse é o que você mais deve excluir. Agora, todos potencialmente podem realmente levar, e os detalhes do beta-bloqueador, mesmo com óxido nítrico, esse tem detalhes, e os BRAS, que também tem um pouco de menos efeito.
Só lembrando uma coisa, né? Disfunção erétil é um marcador importante de risco cardiovascular. Então, a gente tem que intensificar o tratamento de todos os fatores de risco. E eu acho que sim, o paciente que tem disfunção erétil, uma vez que a gente corrigiu os fatores de risco, estabilizou a pressão, podem e devem ser tratados com esses inibidores de fosfodiesterase. E se não for suficiente, aí o urologista que vai conversar com o paciente para atender a necessidade, tá? Bom dia. Adriano de Santo André. É para o Márcio. Márcio, uma questão prática. Paciente hipertenso, investigação de resistência, com pressão controlada e não díper. E que durante o dia a pressão está normal. E a gente vê isso no mundo real, dificuldade de dormir com a mapa e ele chega te xingando porque você pediu a mapa. Temos usado a frequência cardíaca como marcador. Se a frequência baixa e ele é não díper, a gente entende que ele não dormiu bem e não valoriza. E se a frequência não baixou e a pressão continuou alta, a gente considera como díper. Acha interessante, acha válido ou é melhor tratar de qualquer jeito? Eu acho que o paciente não díper e que fala que a pressão, que ele não conseguiu dormir, é difícil você valorizar qualquer coisa no sono. Não dá para você valorizar. A partir do momento que você tem os microarousals, né, que a gente fala, os microdespertares, ativação de simpático. E aí você mesmo respondeu a respeito da frequência cardíaca. Né? Então, se é um paciente que não faz isso, mas é apenas um dos parâmetros adrenérgicos. Né? Então, o paciente que acorda, ele tem outras ativações. Então, é difícil você avaliar o paciente que não tolera o mapa à noite, fica ouvindo, a gente fala sempre para os residentes, pergunta para o paciente se ele acordou ficou ouvindo lá o tum. Se ele está acordado, acabou, você não consegue caracterizar esse descenso porque o sono dele foi alterado. A gente tem que fazer a avaliação do que está acontecendo com o sono dele. Mas no caso da mapa, não tem jeito. É um aperto ali a cada 30 minutos que tem paciente que realmente não vai tolerar. Alguém mais? Por favor. Bom dia a todos, sou Lucinei Menegari, de Santa Catarina. Então, na prática clínica diária, nós e até os colegas, a gente sabe a importância dos inibidores da ECA na prevenção, que já há muito tempo vem estudados. E no dia a dia, a gente vê que se está usando mais os BRA, está se dando preferência inicialmente para os BRAs. Então, eu queria ver a experiência de vocês, se a gente deve iniciar preferencialmente com os inibidores da ECA, e se na intolerância, naquela tosse que não passa mesmo, quais aqueles que a gente pode insistir no inibidor da ECA, mudando a medicação, mudando o tipo de inibidor da ECA, a gente pode tentar isso antes de mudar o BRA, e quais aqueles que dariam menos tosse na prática de vocês, na experiência de vocês? Bom, essa sua pergunta é muito interessante. Parte da resposta é a própria indústria farmacêutica, que quando lançaram o BRA, eles não lançaram o BRA para mostrar as virtudes que eventualmente o BRA poderia ter. O grosso da propaganda foi: não dá tosse. Não dá tosse. Esse o senhor pode tomar, é o mesmo efeito que o inibidor da ECA sem tosse. Não é verdade. Ele não é um mau medicamento, mas ele não tem a mesma potência para inibir o sistema renina-angiotensina que o inibidor da ECA. Porque você mantém o nível de angiotensina 2. E mantendo esse nível de angiotensina 2, a angiotensina vai usar outros caminhos para poder continuar atuando. Então, é um bloqueio parcial do AT1 e você continua tendo a atividade da angiotensina 2. Quando você faz o uso do inibidor da ECA, por isso ele é recomendado sempre em primeiro lugar. Use o inibidor da ECA. Se houver alguma contraindicação, por qualquer motivo do paciente, até mesmo pela tosse, aí você parte para o BRA. É a segunda opção. O BRA isolado ou o BRA associado. Mas quando você usa o inibidor da enzima conversora, você não só diminui o nível de angiotensina 2, como você aumenta o nível de bradicinina,
que é o principal vasodilatador quando usa o inibidor da enzima conversora, mas você vai também ativar angiotensina 1,7, a alamandina, que são outros produtos derivados desse sistema renina-angiotensina, que são vasodilatadores, aumentando o potencial vasodilatador da própria inibição da enzima conversora. Nós temos muito ainda que caminhar, porque dentro do sistema renina-angiotensina, outros inibidores virão em futuro breve para bloquear em outro nível o sistema. E possivelmente tenhamos resultados mais completos. Agora, a tosse é bradicinina dependente. O médico, muitas vezes o paciente chega com um pouquinho de tosse, vamos mudar para o BRA. Mas ele teve gripe ou resfriado uma semana atrás. Ele, só por ter tido o processo inflamatório ou a infecção brônquica, ele vai produzir mais bradicinina. E a tosse não é do inibidor, a tosse é da doença de base. Quando saiu o bloqueador de receptor de angiotensina, a indústria rapidamente investigou a frequência de tosse com IECA. E, curiosamente, ou não curiosamente, mas esperado para esse objetivo, multiplicou por 3 a frequência de tosse, que era de 5, passou em estudo ser 15, ser 20, explorando isso que o Ramírez acaba de dizer. Alguém mais da plateia? Por favor. Túlio, de Fortaleza. Continuando com o doutor Ramírez. E o paciente que já começou com o BRA, é interessante, por esses achados, mudar para o IECA? Sim, não há nada que impeça isso, porque você pode ter o paciente com o BRA, você quer voltar para o IECA e testar novamente. Aquele paciente que tem excesso de produção de bradicinina e que vai ter tosse, ele vai ter desde o início. Tem pacientes que têm tosse no início, você consegue, eu pelo menos faço assim, sua tosse impede de dormir à noite? Não, eu consigo dormir. Mas quando eu acordo, eu já começo a tossir e durante o dia eu tusso algumas vezes. Isso te impede de falar, te impede de se comunicar? Não. Então aguenta mais um pouco. 2, 3 semanas, vai amenizando e aí ele entra num sistema basal em que a tosse ocorre ocasionalmente. Então, eu nunca começo com BRA, começo com IECA. Quando eu tenho que passar para o BRA como segunda opção, eu dou um prazo de até 3 meses, a pressão está bem controlada, eu tento de novo o IECA. E se ele voltar até a tosse, eu deixo no BRA definitivamente. Teve um apêndice em uma das perguntas que perguntou se trocar o IECA ajuda. Não ajuda. Se ele tem tosse com um PRIO qualquer, ele vai ter com outro, porque o mecanismo é o mesmo gerador da tosse, que é a preservação da degradação da bradicinina. Eu queria ver se mais alguém da plateia, por favor. Comentasse sobre a hipertensão arterial sistólica do idoso e os níveis desejados, a melhor droga. Ok, sobre a pressão sistólica do idoso. Esse é um problema, não é? Que a gente tem que encarar de frente. A primeira coisa que eu recomendo, né, se você tem um paciente com 170/70, por exemplo, de pressão arterial, é medir a pressão fora do consultório. Tá? É muito importante, seja pela MRPA, seja pela MAPA, porque frequentemente a pressão arterial fora do consultório vai estar mais baixa. E aí você vai ter menos dificuldade de manusear o tratamento. Tá? Então, de qualquer forma, a recomendação de literatura e há dados mostrando que quanto maior a idade do paciente, maior o risco de você ter uma complicação, incluindo mortalidade, é quando o nível de pressão diastólica vem abaixo de 60 milímetros de mercúrio. Tá? Então, isso a gente não pode permitir. Algumas táticas a gente pode utilizar, por exemplo, não dá a medicação toda de uma vez só, né? Às vezes isso pode fazer com que haja uma hipotensão nas primeiras 2 horas, né? Então a gente pode dividir em 2 tomadas. Eu lembro muito bem, na nossa época, Márcio, do Dotipazanese, que a recomendação era utilizar enalapril 20 miligramas de uma vez. Então eu lembro de alguns pacientes que falavam assim, doutor, eu tomo esse remédio
Por umas 2 horas eu não presto para nada. Essa era a expressão que eles usavam. Ficava lá parado. E aí a gente passou a dividir em 2 tomadas. E aí resolveu o problema. Então, se você tem o risco de hipotensão arterial, eu vou passar uma regrinha bem prática para a gente avaliar no dia a dia, né? Foi feito no estudo Sprint, 9.300 pacientes, quase 3 anos e meio de segmento. Era um estudo que era para intensificar rigorosamente a redução da pressão arterial. E o que eles faziam? 5 minutos sentado, bem prática. E aí, media a pressão arterial, levantava e media com 1 minuto. Se a pressão caísse para menos de 110/70 ou houvesse indício de baixo débito cerebral, esse paciente ia fazer hipotensão arterial. Então, funcionou num grande estudo. E aí é o grande cuidado, quer dizer, medindo direitinho, medindo a pressão fora do consultório, provavelmente boa parte do que a gente acha que é uma hipertensão sistólica com uma pressão de pulso, né? Uma diferença de sistólica e diastólica muito grande, pode não ser verdade, pode ter efeito de avental branco aí. Alguém mais da plateia? Lúcio Fonseca, Petrolina, Pernambuco. Parabéns a toda a equipe e a dinâmica. E aproveitando a experiência, em relação a comentasse um pouco sobre a pressão sistólica isolada, quando muitas vezes o idoso já está usando 2 antihipertensivos, quais seriam as dicas, nitrato, outras drogas que poderiam ajudar? Muito obrigado. Quem fala? Rapidinho. Márcio, comenta aí rapidinho, por favor. Acho que foi bem comentado pelo Jairo, o hipertenso sistólico isolado já tem respaldo a respeito de que você tem que ir além, tá? Você tem que tentar reduzir essa pressão de pulso, esse diferencial, que é marcador de risco independente. Então vamos pensar no estiramento cíclico arterial, né? Aquela força radial que você vai dar um impacto de muita pressão sistólica e baixa diastólica. Então você tem que tentar quebrar isso. Mesmo que então você vai tentando bater na sistólica e você não baixa para 60. Claro que se você já tem um paciente que é coronariano, e aí tem dados do estudo Clarify mostrando que abaixo de 70, que é o que embasa a diretriz, que não seria interessante você baixar de 70 no paciente sabidamente coronariano. No que não é coronariano, você pode ir até 60 e você vai medindo. Isso o Brian Williams deixou bem claro, que a gente tem que sim ir de encontro à pressão sistólica. Ok. Eu quero fazer um comentário que eu acho oportuno, objetivo e prático, em relação a tratamento daquilo que se genericamente denomina crise hipertensiva. Toda vez que alguém me diz que teve um problema, foi ao hospital, a pressão estava alta, ele tomou uma injeção e colocou um remédio debaixo da língua, eu já sei que fizeram um benzodiazepínico injetável que não tem nenhuma necessidade, não é antihipertensivo. E a segunda coisa, medicamento sublingual, que basicamente é antagonista de canal de cálcio, clonidina e captopril. Lembrar que a ação sublingual de medicamentos depende de alguns princípios farmacológicos. Primeiro, uma droga não iônica. Segundo, uma droga que tenha um grande efeito de primeira passagem. Exemplo disso, nitrato. Eles têm esse perfil e agem sublingualmente de forma adequada. Não há nenhuma indicação para fazer captopril sublingual, clonidina sublingual e, não sem razão, eu deixei o antagonista de canal de cálcio, que eles costumam furar a cápsulazinha e ficar gotejando sublingual, né? Isto, inclusive, em relação ao antagonista de canal de cálcio, especificamente a nifedipina, há uma determinação e uma consulta médica ao Conselho Federal de Medicina que determinou que não é boa prática fazer isso por conta dos prováveis e possíveis efeitos adversos que depois ele antagoniza a entrada do cálcio, você não tem mais como reduzir, como aumentar essa pressão excessivamente reduzida. Então, essa é uma mensagem que eu acho fundamental. E outra coisa, o tratamento na unidade de emergência ser diferente daquilo que se faz no ambulatório. Então,
Esses pacientes não são diferentes, não se deve fazer antagonista de canal de cálcio, clonidina e captopril, repito, por via sublingual e, desta forma, poder causar até dificuldades e complicações desnecessárias. O Dr. Passarelli foi muito claro, mostrando que não há necessidade dessa intervenção dessa forma. Eu sei que aqui há ainda possivelmente dúvidas, perguntas, o que faz crer mais uma vez que esse é um formato adequado, é um formato prático, que deve ser repetido até em outras áreas que não só a hipertensão. Eu fiz essas sugestões agora e espero que nos próximos a gente tenha isso ampliado para as outras áreas de conhecimento da cardiologia. Eu quero agradecer muito a todos que aqui participaram e o grande sucesso seguramente se deveu à participação objetiva, prática e, sobretudo, experiente de cada um deles e a presença de vocês. Tenham um bom retorno ao terminar este congresso e muito obrigado pela presença.